Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui no Momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. Hoje nós vamos trabalhar um título muito especial dentro da lição bíblica que nós estamos estudando, a Trindade Santíssima, o Deus único revelado em três pessoas distintas e eternas, né? E hoje nós vamos estudar o Deus Espírito Santo, né? Você vai ministrar na lição de número 8, no dia 22 de fevereiro. Então, a verdade prática, né, traz o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino e atuando como consolador, ensinador e santificador. Isso é um fato, é bíblico, né? É a Escritura Sagrada, segundo a Escritura Sagrada. Então, a leitura bíblica em classe, né, que o doutor Douglas, o comentarista da lição, está trabalhando, em João, capítulo 14, versículo 25 ao versículo 31, que retrata muito bem a pessoa do Espírito Santo. Olha só, o Evangelho joanino, as cartas joaninas, né, que é escrita por João, o teólogo, né, esse era o título que a igreja primitiva, a igreja de Policarpo, na época de Policarpo, de Irineu, de muitos outros, né, que são os pais da igreja, era cristã, chamava João não o pescador, João o teólogo, o divino, né, porque João tinha um conhecimento cristológico muito profundo. É por isso que quando a gente pega o evangelho joanino, ele apresenta a figura de Jesus, que apresenta a figura do Pai, que apresenta a pessoa bendita do Espírito Santo que nós estamos estudando hoje, né? A introdução. Vamos lá, dentro do conteúdo. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência, né, espiritual, é o que o Testemunho de Jeová coloca, né, na tradução Novo Mundo, dizendo que o Espírito Santo é somente uma força ativa de Deus e não é uma pessoa. Além deles negar a divindade do Espírito Santo, as Testemunhas de Jeová negam a pessoalidade do Espírito Santo. Pensa que ser uma pessoa, né, tem que ter corpo, ter corpóreo, anatomia física, fisiológica, etc. Não. Né? Ser uma pessoa, segundo os ramos da ciência, da biologia, da psicologia, da própria teologia antropológica, é ter autoconhecimento, intelecto, sentimento, vontade, né? Isso que são os atributos, as características de uma pessoa, e não corpo físico, né? O sentido anatômico da palavra, porque o Espírito Santo é incorpóreo, não tem um corpo físico, né? Mas possivelmente tem um corpo espiritual, uma forma espiritual, ao qual ele se apresenta da maneira mais correta possível, né? Porque ele é Deus, claro, né? Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Já antecipei bastante, só um tópico nessa introdução. Olha só, ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição decorre acerca da pneumatologia, com base na Bíblia e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo e sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Olha só, para se estudar a pessoa do Espírito Santo, para se estudar os atributos incomunicáveis, os atributos comunicáveis do Espírito Santo, e retratando toda a sua obra criacional, você vai estudar em uma matéria chamada pneumatologia. A pneumatologia faz parte de uma disciplina chamada teologia sistemática. Você for comprar um livro de doutrinas bíblicas, um livro de teologia, vai estar lá teontologia, cristologia, aí você chega nessa matéria que está dentro do livro, pneumatologia, porque vem a palavra grega, né, pneuma, né, que significa espírito, logia, estudo. Estudo de quem? Estudo do Espírito Santo em toda a sua identidade e obra, tá? Então, é isso aí que a gente vai fazer aqui de uma maneira tão rápida. A palavra-chave é Espírito Santo. Os unicistas, aqueles que negam a doutrina bíblica da Trindade, vai dizer, olha, Espírito Santo não é nome, é título, né? Até em parte a gente concorda. Mas que eu chamo fulano, que eu não sei o nome fulano, qual é o nome de você? Fulano. Não, meu nome é fulano. Então eu conheço a pessoa de fulano. Na Bíblia apresenta ele se apresentou a nós como Espírito Santo. Seja um título, seja aquilo que ele faz de bom, bem especialista, que é a santificação, todavia o Espírito Santo, ainda que seja um título, mas a gente coloca como nome, mas se torna uma pessoa. E é assim que nós conhecemos ele, Espírito Santo, né? Espírito de Cristo, Espírito de Javé,
mas se trata de uma pessoa diante das outras duas, que é a Santíssima Trindade, ok? Não é um mega-anjo, não é um atributo, uma característica de Deus, não. O Espírito Santo é Deus, é o que a gente vai estudar, tá? Então, vamos lá. O tópico primeiro, coloca assim, a pessoa do Espírito Santo. O subtópico, o Espírito Santo é uma pessoa, eu já coloquei, é uma pessoa, tira da cabeça, estuda mais um pouquinho, cavuca mais o conhecimento e aprofunda o que significa no dicionário pessoa. Pessoa é aquele que tem o intelecto, sentimento, vontade, razão, autonomia, propósito, plano, sentimento, vontade, é o que a gente já vai analisar do Espírito Santo. Não tem nada de questão de corpo, né? Até porque os anjos têm intelecto, têm sentimento, têm vontade, têm uma personalidade, né? Então, eles têm uma personalidade. Não sendo incorpóreo, eles pensam, eles alegram, eles louvam o nome do Senhor, e etc. Isso são características de uma pessoa. O Espírito não é uma força impessoal, ou uma energia, ou uma influência, mas o próprio Deus. Olha lá Mateus capítulo 5, ou melhor dizendo, Atos capítulo 5 em diante, quando fala a história de Anania e Safira, né? Pedro fala muito bem para Anania e para Safira, ó, vocês não mentiu para os homens, para as mulheres, para as crianças, para todo mundo, de uma forma genérica aí, você mentiu para o Espírito Santo, que é Deus. Se ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele tem todos os atributos da divindade. Então, nós temos aqui, ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas, assim, essa é a questão de primeira pessoa da Trindade, o Pai. Segunda pessoa da Trindade, o Filho. Terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, quer dizer que o primeiro é o maior, o segundo é o menor. O terceiro é o menorzinho. Não necessariamente. Não tem nada disso, não. Mas por quê? Essa questão ficou na história do cristianismo a partir de Mateus 28 e 19, 18 e 19, né? Quando fala batizar em um nome que é um, né? Em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ficou o Pai é o primeiro, porque está na ordem lá, batismal, né? A ordem trinitariana do batismo. Todavia, na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho vem primeiro. O amor de Deus, nosso Pai, o Pai vem segundo. E a terceira pessoa é o Espírito Santo, o amor de Deus, né? A comunhão, tal. Mas quando você olha também em outras cartas paulinas, precisamente em 1 Coríntios, capítulo 12, você vê que na distribuição dos dons está o Pai, está o Filho, e também está o Espírito Santo na frente. Então, tem outros textos na Bíblia que colocam o Espírito Santo também na frente. Para você não ficar só essa questão, quem vem primeiro é maior, quem vem segundo é menor, quem vem terceiro é menor, nada disso. Todos na trindade essencial, na trindade ontológica, todos são iguais em poder, glória e majestade. Agora, na trindade econômica, no plano da salvação, no plano da redenção, na economia da salvação, né, do oikonomos, né, que significa não no sentido de dinheiro, tal, na economia da grande casa, o Deus como administrador de todo o universo, o Deus que subsiste em três pessoas, dentro da trindade econômica, cada um tem um papel, cada um tem uma função, cada um tem uma especialidade, mas todos fazem em comum acordo, ok? Em comum acordo. Então, isso é muito importante. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente, consciência, o que comprova a sua racionalidade, precisamente Romanos 8 e 27. Não dá tempo para a gente ler, porque é um conteúdo que você vai ter que cavucar, trabalhar, mentalizar mais esse contexto. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Então, uma força ativa jamais se entristece, pensa e etc. Isso é um paradoxo. É um absurdo. Né? Então, o Espírito Santo não é uma força ativa, é uma má tradução. A tradução Novo Mundo, quando coloca ruach, traduz como vento, traduz, ainda que o significado etimológico, semântico, né? A questão que o ruach, né, que dentro da semântica, dentro da polissemia, né, tem muito significado, mas pelo contexto não se trata de vento, pelo contexto não se trata de força ativa, pelo contexto se trata de uma pessoa, cara, de uma pessoa, intelecto, sentimento e vontade. Vamos estudar mais, né? Vamos lá. Ele ensina e faz lembrar o que demonstra inteligência e comunicação consciente. Ele guia os crentes, funções que exigem entendimento e relacionamento. Olha lá,
Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. 1 Coríntios 12, 11, que eu já repeti. Ele fala com clareza, chama pessoas, designa tarefas, o que são ações de uma pessoa divina, uma força ativa, uma energia cósmica, não age da maneira que uma pessoa como eu e você, ainda que eu tenha o corpo, o Espírito Santo não é corpóreo, é incorpóreo, mas ele pensa, ele sente tristeza, então isso está dentro de uma constituição de uma pessoa. Fechamos isso aqui, está muito bem explicado, né? Negar a sua pessoa é mutilar a trindade, é tocar no Pai, é tocar no Filho, e assim desconstrói todo o conceito de divindade na Bíblia, tá? 2, a pessoa distinta da trindade, né? Eu sempre costumo dizer, dentro da trindade, é um Deus que subsiste em 3 pessoas, né? Distinta, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Quando lá no batismo, né, o Pai falou, esse é meu Filho amado em quem tem muita alegria, o Pai é uma pessoa só, né? Identidade própria, né? Tem um pronome pessoal. Então, o Espírito Santo desce em forma corpórea, né? De uma bomba. O Espírito Santo está lá, está naquela maneira que desceu, mas é uma pessoa, identidade própria, etc. E Jesus, Deus homem, homem Deus, a união hipostática das duas naturezas em uma só pessoa, está sendo batizada lá no Rio Jordão por João Batista, né? Que é o cognome, João, Yohanan, o que batiza, tá? Então, aparecem as 3 pessoas lá, são distintas. Eu não sei por que os unicistas, os modalistas, o sabeliano, insistem nessa questão de dizer que Deus é só uma pessoa. Não, na Bíblia não fala que é só uma pessoa. Então, você tem que rasgar metade da Bíblia, 99,9% da Bíblia, do Novo Testamento, para negar a doutrina bíblica da Trindade de 3 pessoas, porque existe 3, não existe uma só. Né? Você vai olhar na oração sacerdotal. É uma questão de uma leitura melhor. Dá lugar à simplicidade, leia. Não é questão de perder que os trinitarianos estão ganhando dos unicistas. Não é nada disso, não. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade, da trindade, né? Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, que são distorções, como o modalismo, né? Eu já coloquei muito bem, sendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa. Então, existe uma pessoa divina que usa a máscara do Pai, existe outra pessoa divina que usa a máscara do Filho, e essa pessoa usa a máscara do Espírito Santo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, que é o Espírito Santo, mas só existe uma pessoa. Então, é uma pessoa que, de fato, quando ele aparece como pai, ele aparece como uma figura de pai, dentro do modalismo, dentro do unicismo. Mas ele é pai de quem? Ele não é pai de ninguém. Para ser pai, tem que ter filho. Então, ele vem agora na figura de filho. Mas ele é filho de quem? Para ser filho, tem que ter um pai, né? Então, tem um pai na Trindade e tem um filho, porque a Bíblia assim nos ensina. Então, agora ele aparece como Espírito Santo. Isso é o modalismo, o unicismo, que diz que só existe uma pessoa, e na Bíblia não explica dessa maneira. Então, com toda a honestidade bíblica, teológica, doutrinária, nós temos muito mais conteúdo para defender a doutrina bíblica da Trindade do que do modalismo, unicismo. Você pode dizer aí, alguém que vai no YouTube, né, aqueles que vêm atacar a doutrina bíblica da Trindade, vai dizer o seguinte, olha, isso aí é doutrina católica, tudo mais, mas vem pensar comigo. Se você tem Jesus como Deus Todo-Poderoso, defende a deidade, e principalmente a união hipostática das duas naturezas, de onde veio esses concílios? O concílio de Nicéia do ano 325 é da Igreja Antiga, né? Então, se a gente for pensar, de onde que vem a doutrina do Espírito Santo? Vem do concílio de Calcedônia, 381. De onde que vem as formações das doutrinas, da união hipostática? Calcedônia, 451. Então, você tem que analisar, dentro da história do cristianismo histórico e bíblico, as decisões conciliares, aquilo que nós comungamos. Agora, porque somente a doutrina da Trindade é atacada e as demais doutrinas que foi tratada, pensada, formulada, definida nesses concílios, os unicistas recebem, mas a doutrina da Trindade não recebe. Né? Então, eu sei que tem alguém por detrás de tudo isso aí, que está colocando esse negacionismo acerca de uma doutrina que é central à fé cristã. Mas nós temos toda a base aqui. Vamos ver as negações aqui principais. O arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Então, Ário é o presbítero de Alexandria, da cidade portuária, que tinha lá o pastor presidente chamado Alexandre, e tinha um secretário de Alexandre chamado Atanásio. Não vou falar isso porque você vai acessar no meu canal Teologia Aprenda Mais,
E de lá você vai na playlist, procura lá História do Cristianismo, que eu falo sobre esses caras muito bem explicado. Crenças e prática, obras, vida e etc. Então, Alexandre, que era o pastor presidente daquela comunidade lá relacionada na cidade do Egito, na cidade portuária, tinha um diácono rebelde, herético, né, heresiarca, chamado Ário, que dizia, escrevia música, escrevia poesia, cantava, dizendo que houve um tempo que o verbo não existia. Se houve um tempo que o verbo não existia, na linguagem diária, ele dizia que o verbo, Jesus Cristo, era uma criatura especial da parte de Deus. Pode até chamar ele de Deus, mas não é Deus, é uma figura da teologia cristológica, das testemunhas de Jeová, o pensamento diário. Mas ele foi condenado no concílio, aonde? No concílio de Nicéia, 325. Nele pôde participar nos debates, né? Porque lá só participava quem era bispo, né? De formação teológica. O representante dele foi Eusébio de Nicomédia. Não é Eusébio de Cesareia, não, tá? Que era o biógrafo de Constantino, que escreveu aquele livro História Eclesiástica, tal, não tem nada disso, não. Ok? Então, aparece aqui outros caras. Então, foi condenado o arianismo lá, que nega a divindade do Espírito Santo. E voltou novamente com Charles Taze Russo, o arianismo, a ideia, dizer que Jesus é um Deus pequeno, que o Espírito Santo é a força ativa, traduz até uma Bíblia chamada Novo Mundo, bate de porta em porta, eu sei a sinceridade das pessoas, respeito ela, mas nós não concordamos biblicamente com essa teologia, ela é distorcida, não tem base hermenêutica, não tem base escriturística, nem no hebraico, nem no grego. A tradução Novo Mundo, na verdade, não é uma tradução. Os melhores manuscritologistas já reprovaram essa Bíblia, porque o cara que traduziu não é um tradutor, é um traidor. Então, temos que olhar, né? Então, apareceu na época também os chamados pneumatômacos, que negavam a divindade do Espírito Santo. Apareceu um bispo também chamado, sabe como? Macedônio, né? E os seguidores macedonianos, né, que negavam a divindade do Espírito Santo, dizia que ele era um mega anjo, dizia que ele era uma força poderosa de Deus, mas não era Deus, né? Então, é necessário reunir para debater, foi os concílios. Porém, as escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. João 14, 26. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai, do Filho, mas plenamente o quê? Plenamente Deus, né? Ele que prescuta, ele que entra, ele que sonda, né? Ele que vai até o mais profundo da divindade, conforme está 1 Coríntios capítulo 2, 10 e 11. Consolador prometido. Eu já coloquei aqui, ó. Jesus prometeu aos discípulos um companheiro. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, ok? A palavra outro no grego não é a palavra heteros, que se fala assim, o outro evangelho, outro céu, outro Espírito Santo, é a palavra heteros, tá? Esse outro aí, outro evangelho, heteros, uma coisa negativa, herética. Mas como o contexto, o verbo é aplicado ao Espírito Santo, outro consolador, a palavra que aparece lá grega é allos, né? Outro da mesma natureza, da mesma espécie, do tipo de Deus, e etc. Então, ele está colocando outro no mesmo patamar, da mesma patente, né? A palavra consolador é a tradução do grego paracletos, né? Aquele que encoraja, aquele que conforta, aquele que ajuda. Então, é aplicada tanto ao Espírito Santo a palavra paracleto, que significa advogado, mas na carta joanina, paracleto é aplicado também a Jesus. Então, a gente vê, ó, um patamar e uma posição e uma patente igual a um e do outro, né? O vocábulo paracleto aparece 5 vezes no escrito de João, referindo tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro consolador. Isso é alguém da mesma natureza que Jesus. O outro é allos, né? A-2-L-O-S, né? Então, o Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Então, quer dizer, eu estou indo, mas está vindo um cara aí também, que é igual eu, né? Que tem os atributos da divindade, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que é eterno, que é Deus Todo-Poderoso. Ele vai estar com vocês aí. Então, Jesus falou do Espírito Santo, né? 2, a divindade do Espírito Santo. Vamos ver aqui quem é ele. O debate filioque, né?
É uma palavra latina. Vamos lá. A expressão latina filioque significa do filho, foi inserida no credo niceno-constantinopolitanos, né, para reafirmar o Espírito, que o Espírito procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo que o Pai enviara em meu nome, Jesus dizendo, João 15, 26 na NAA, Nova Almeida, atualizada. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8 e 9, isso é muito sério. Né? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, né? Então, aqui estão tudo aqui trabalhando junto. Lá no Concílio de Constantinopla, primeiro, em 381, se debateu a divindade, a deidade absoluta do Espírito Santo, que ele é todo-poderoso, que ele é Deus como Pai, como Filho. E também nesse concílio foi definido a doutrina bíblica da Trindade, 4 séculos para se discutir e debater que o Espírito Santo era Deus, mas isso já estava na Bíblia, mas precisava uma formulação, né? Uma definição, uma sistematização dessas doutrinas, ao qual nós temos bem pronta e acabada. Por isso eu falo, foi trabalho de teólogo, foi trabalho daqueles que estudaram, foi trabalho daqueles que se dedicaram na tradução das Bíblias, estudo do grego, do hebraico, né? E também na manuscritologia, precisamente para defender essas doutrinas que são centrais da fé cristã. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo, que é condenado, do pneumatômacos, né, que também negava, condenado. Então, em 381, foi confirmado que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. A Igreja aprovou o credo que ratifica as Escrituras, né? Ratifica as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, como o Espírito Santo é Deus, ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Tem igreja que não adora o Espírito Santo, não, porque ele diz que ele não é Deus. Tem até pregadores, alguns teólogos, alguns pastores, que negam a divindade do Espírito Santo. Negar a divindade do Espírito Santo é negar a divindade dele como Deus que a Bíblia está apresentando, é negar a própria Escritura, né? Então, esse concílio 381 foi muito importante. Então, a questão de filioque, né? Filioque procede do pai e do filho. É a questão do credo atanasiano que diz: o Pai não foi gerado por ninguém, não procede de ninguém. O Espírito Santo, melhor, o Filho foi gerado eternamente pelo Pai, geração eterna, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Dentro da trindade econômica, né? E assim eles colocam em uma submissão voluntária, funcional e etc. 2. Os atributos divinos do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é eterno, é onipotente, é onipresente, é onisciente, ele é eterno, não tem existência, não terá fim para todo sempre. A onipresença dele está em todo lugar, eternidade, né? Então, são os atributos. Esses atributos absolutos são exclusivamente da divindade. Então, nós falamos os atributos da divindade, o Espírito Santo tem todos eles porque ele é Deus, né? Tais virtudes são de todo inequívoco, né? Evidência da decisão da deidade do Espírito Santo, que é Deus, tá? Então, vamos aqui mais um pouquinho adiante, os símbolos do Espírito Santo. Aqui tem a figura, nesse design aqui, né, de uma pomba, de um fogo, de uma água, de um óleo, de um vento, né, que trata símbolos do Espírito Santo que está na Bíblia Sagrada. Quando você pega a Bíblia Sagrada, a Bíblia ela é uma divina literatura. Como ela é uma literatura, a gente trabalha a literatura como? Né? Dentro dos modos, dentro dos eixos gramaticais da literatura, e também que a gente vem pensar também que ela tem toda a questão de pronome, de pessoas, de verbo, de tempo, de espaço e dos gêneros literários. É isso que eu queria lembrar. Então, ela, como a literatura, ela tem gêneros literários, forma literária para se pensar. Então, a gente vai ler cada livro dentro do seu contexto, salmo como salmo, profecia como profecia, cartas de Paulo como carta de Paulo, né? E Paulo, quando se converteu, nunca deixou de ser Paulo, foi ser humano, mas foi guiado pelo Espírito Santo. Aqui está o símbolo aqui que a gente vê. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo do Espírito Santo, simboliza pureza, a presença e o poder de Deus. A água, o Espírito flui da palavra como água viva, né, que refrigera o crente e reveste poder. João 7,37. Vento se refere à natureza invisível do Espírito Santo, João 3 e 8. No Pentecoste, representado pelo vento como de um vento impetuoso, né, que demonstra que ele está chegando. Né? Óleo, usado para luz, unção, simboliza
a consagração dos crentes para o serviço, iluminação para o entendimento das Escrituras. Outra questão também, a pomba, né? O Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, é símbolo, né, da paz, da mansidão, né? Cada um tem um significado, né? Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo na manifestação que ele vem. E do símbolo também, que está dentro do contexto oriental, tá? Tópico de número 3, as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo e a encarnação, né? Então, aqui, a encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o papel do Espírito Santo, em Lucas 1:35, é gerar Jesus no ventre da Virgem Maria, né? Então, nesse caso aqui, mesmo que ele gerou, ele não é o pai. No contexto do versículo 35, o pai é o pai desde toda a eternidade, não o Espírito Santo, né? O papel aqui só foi de gerar, mas o pai é o pai, né? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem união com o poder do pai, atuando de modo sobrenatural no ventre de Maria, né? É só ler o texto. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele é filho do pai, pois foi gerado na eternidade. O vento é uma ação trinitária. Pai envia o filho assume a forma humana, né? E o Espírito realiza o milagre da concepção. Tudo que acontece dentro do consentimento trinitário. O Pai está lá, o Filho também está sendo gerado, e o Espírito Santo é o que gera, tá? O Espírito Santo e a ressurreição. Muito importante isso aqui. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus, né? Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra trinitária. O Pai ressuscitou o Filho. Olha só, o Pai ressuscitou o Filho. O Filho declarou possuir poder para dar sua vida e retomá-la, e ele próprio é a ressurreição. Dois, ó, ele é a ressurreição e a vida. Ele tem poder de dar e também de trazer a vida novamente. E o outro, terceiro também, uma trindade aqui. O vivificador. E se o Espírito Santo daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que vos habita. Então, nós temos aqui tanto o Pai que ressuscita Jesus, como o próprio Jesus falou em João 10 e 18, né, que ele também tem o poder de ressuscitar ele mesmo, e o Espírito Santo que Paulo coloca em Romanos 8:11, que ressuscitou Jesus. Então, está aí o conselho trinitariano, a pericorese, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos, né? Então, toda essa coesão estão ali nesse trabalho da ressurreição. Outra questão, Paulo atribui ao Espírito Santo ação direta na ressurreição. Afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhe a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Então, Efésios 1:3 e 4. A ressurreição dos mortos, que vai acontecer o primeiro evento. Primeiramente, os mortos serão ressuscitados e depois a igreja será arrebatada. Esse papel é do Espírito Santo de ressuscitar todos os mortos em Cristo. E depois o papel do arrebatamento da igreja para apresentar a igreja nos ares para o noivo, para Cristo Jesus, apresentar o Pai. A Trindade está aí, só nega quem não está estudando, não está pegando a sério essa doutrina. A atuação do Espírito Santo nessa obra comprova a sua plena divindade. Olha só, 3. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Duas escolhas para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões, uma posicional, quando nós encontramos com Cristo, no momento da conversão, e a outra como processo de conversão, né? Quem é santo se santifique mais ainda. E o Espírito Santo, pessoal, habita no crente desde a regeneração até a glorificação e conduzindo em santificação. O Espírito Santo é santo por natureza, nós somos santos por participação no Espírito Santo. E assim acontece o processo da santificação. Olha só, porém, requer cooperação do crente, Paulo exorta, andar em espírito, né, ser guiado pelo Espírito Santo. Adverte, não entristeçais o Espírito Santo, é uma pessoa, Efésios 4:30, no evento. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração. A conclusão da lição. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho.
mas coigual, incriado, em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiado pelo Espírito até que Cristo volte, né? Então, quer dizer, nós trabalhamos aqui uma lição muito importante que fala, na lição de número 8, o Deus Espírito Santo. Ele é Deus, né? Ele é Deus, ele é uma pessoa, ele tem uma identidade, ele tem pronomes pessoais, ele tem todos os atributos da divindade, né? Ele, em essência, faz parte da doutrina bíblica da Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eles são iguais. Tanto o Espírito Santo como o Pai, o Filho, são onipotentes. Não temos três onipotentes, só temos um onipotente, porque o conselho trinitariano, eles são coesos dentro da pericorese, a união, a dança da Trindade, essa coesão tão maravilhosa que só acredita quem é crente, porque Santo Agostinho, a doutrina bíblica da Trindade não vai ser compreendida, porque jamais a gente vai compreender a concepção virginal, jamais vamos compreender duas naturezas em uma só pessoa, jamais vamos compreender essas doutrinas metafísicas espirituais. Mas nós adoramos, cremos, aceitamos por fé, porque o cristianismo bíblico é uma religião revelada por Deus. E assim a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática que diz que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa e não é uma força ativa, tá? Como os negacionistas, como a dentro da Bíblia Novo Mundo, dentro também da questão do unitarismo, né, deles, que coloca só Jeová acima do Espírito Santo, acima de Jesus, e diz que só Jeová é todo-poderoso. Lembra do credo atanasiano? Nós não confundimos as pessoas, porque nós não somos sabelianos, modalistas, não somos unicistas, nem dividimos a substância, a deidade, a natureza divina, dizer que o Pai, Jeová, é maior do que Jesus é um Deus de segunda categoria e que o Espírito Santo é uma força ativa. Biblicamente, está reprovado. Biblicamente, nós temos toda a base doutrinária fundamentada nas Escrituras, segundo as Escrituras, pegando essa palavra de Paulo, segundo as Escrituras, o Espírito Santo é Deus como Pai, como Filho. Ok? Então, terminamos essa lição aqui. Na próxima lição, de número 9, a gente vai trabalhar Espírito Santo, né? O regenerador, ok? Então, digamos, como os Capadócio, né? O bispo Basílio, lá do século IV, quando ele falava glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima lição.